E ela também é dona da Casa Consciência, que é um espaço fantástico. Pausa para Prosa já fez vários encontros, entre eles um encontro com o módulo sobre felicidade, que foi na Casa Consciência. A Casa Consciência é um xodó, né, Ale, para você, então é um projeto... Meu sonho de vida. É o sonho de vida, então além da clínica, ela tem a Casa Consciência, cujo objetivo, depois se você quiser até falar, é ampliar a consciência, a função, né, a conscientização da importância de manter a comunhão entre corpo e espírito, né? E resultando numa vida mais equilibrada e saudável, é isso, Ale? Na verdade, veio nascer, porque com a prática médica, com o passar do tempo, você vai percebendo que fazer uma medicina muito óbvia, só de prescrição de remédio, não dá muito certo, que não é isso que trata as pessoas, né? E aí, no decorrer da carreira, isso foi ficando cada vez mais forte. Eu sempre gostei de olhar o todo, porque a Drica até comentou de um vídeo do Leandro Carnal, eu não vi, na verdade, mas é muito o que eu acredito, que a roda de saúde, se a gente imaginar aí, pode ser uma roda de bicicleta ou uma pizza, cada fatia dessas perfaz a saúde do indivíduo, que é a saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde profissional, a saúde dos relacionamentos, e também o ambiente, o social support, hoje é o que talvez esteja mais adoecido, né? A gente sabe que se a gente sair lá fora, a gente vai ter um risco aí de contágio e de contaminação. Então, dentro disso, que é muito a filosofia da Casa Consciência, é impossível você pensar num corpo físico saudável sem pensar em todos os pilares e conexões. Então, a Casa Consciência, ela vem até dentro do símbolo, tem um DNA, porque hoje em dia a medicina caminha para o que a gente chama de medicina de precisão. E o que é isso? Cada vez mais, depois do projeto Genoma, se conhece a genética da gente, a gente tem a capacidade de conhecer a genética, como se fosse a nossa, como se fosse não, é a nossa individualidade, mas você conhece a sua natureza, do mesmo jeito que, por exemplo, na Ayurveda, que é eu gosto muito das medicinas orientais, porque elas fazem muito bem esse conhecimento milenar da observação, né, da autoobservação. Eu acho que é uma coisa que a gente também está tendo a chance de exercitar. Quem não está se deixando consumir pela ansiedade, a gente tem uma grande chance de observar como a gente realmente funciona. Então, como uma comida cai para você ou não, quando você está comendo em família, você consegue fazer as coisas de uma maneira mais lenta. Eu sempre brinco que todo mundo fala, eu tenho uma maratona de Netflix, estou lendo 1000 livros, tudo, eu não estou nada disso, porque também, obviamente, como muita gente, a gente tem que resolver coisas que a gente não fazia, e é uma grande adaptação, mas eu tive grandes alegrias nesses momentos, alegrias muito pequenas, por um lado, mas imensas por outro. Então, por exemplo, o alho é algo que tem muito estudo, que a alina, que é um componente do alho, melhora muito a imunidade. Ele é muito bom para o sistema imunológico. Aí, logo que começou a quarentena, eu falei para os meninos, olha, cada um vai ter que comer um dente de alho por dia. Então, pode ser no chá, pode ser na comida, como vocês querem. Aí, um dos meus filhos virou para mim e falou assim, mas mãe, eu amo alho, eu adoro o alho, pode pôr alho em toda a minha comida. Eu parei, fiquei olhando, óbvio que eu não tenho o hábito de cozinhar para eles, porque tem quem faça em casa, mas eu olhei e falei, eu não sei nem do que eles gostam nesse sentido, que é uma coisa que só o cotidiano e a convivência te traz, né? Então, essa saúde mais geral, apesar da gente estar com uma parte muito adoecida, se a gente conseguir refazer uma rotina, eu acho, e uma rotina que te traga consciência dos pilares, que é o quê? É a alimentação, e aí a gente pode discutir um pouco dentro da pandemia os impactos que isso tem, por exemplo, todo mundo já viu que 7 em 10 pacientes da UTI são obesos ou diabéticos, né, que é uma doença de estilo de vida, uma doença de excesso, de comer demais, né? Então, de estar exposto a fatores ambientais que realmente a vida moderna nos expôs, porque facilitam a vida, porque é gostoso, porque conversa com o cérebro no sentido de produção de várias
endorfinas que no fim acalmam e dão sensação de bem-estar. O outro pilar é o movimento, e isso é algo que a gente está vendo claramente também, a falta que faz. Então, agora tem, não sei se vocês sabem, mas até terça-feira passada tinham sido publicados 1.800 estudos científicos relacionados à pandemia. Óbvio que um monte é de má qualidade, na verdade é uma coletânea de dados, que a gente também precisa disso, de história, mas, por outro lado, isso mostra o quanto de informação se confirma nessa ocasião. E um deles, com atividade física, ele diz que as pessoas diminuíram tanto a atividade cotidiana, e a gente sabe que é uma situação de confinamento, e que isso traz o quê? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela pede para você não ser considerado sedentário, para você dar 7.500 passos por dia no uso de um pedômetro. E você é considerado ativo a partir de 10.000 passos. Eu, outro dia, coloquei para brincar, eu estou saindo da minha casa, eu venho para cá, eu tenho bicicleta de spinning em casa, eu tenho feito circuito, mas contando tudo, deu 5.000 passos. Né? Então, isso é algo realmente que vai ter um impacto na nossa saúde, diretamente, além de todo o resto. E que a gente já sabe, por exemplo, quando eu pego estudos anteriores de obesos que praticam atividade física versus obesos com o mesmo peso de corte que não praticam atividade física, os que não física tem muito mais outros eventos, desfechos, né? Então, infartos, derrames, do que os que praticam. Então, esse realmente é mais saudável. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que organizar dentro disso. O outro pilar da própria Casa Consciência, que também a gente pode ver aqui, é o sono e o descanso, as técnicas de stress management que a gente tem. Acredito que todo mundo aqui, por mais equilíbrio que tente se colocar, quem não escuta uma notícia e não sente a respiração mais curta ou dá mais taquicardia, né? Então, a gente está sob uma situação que é de estresse crônico. O estresse é uma palavra que vem da física, estresse não é negativo, estresse é positivo, porque a hora que eu estou estressada para estudar, para entregar um prazo, para resolver alguma coisa, eu libero adrenalina que me faz ficar alerta, sair correndo para fazer, ou então fugir de uma situação que eu não quero. Só que depois essa adrenalina abaixa e eu entro num estado de recuperação de neurotransmissores que me acalmam. O que é o grande problema para a saúde? É o estresse crônico. Primeiro, porque se você tem vários picos de estresse agudo e você não se recupera nessa curva, você vai somando esse quadro até que chega uma hora que você transborda, né? Um copo cheio que transborda. E o que vai acontecendo no estresse crônico? A gente vai liberando cortisol. Então, quem aqui nunca falou, não me dá corticoide que eu não quero, porque corticoide incha, corticoide engorda, e é verdade. Corticoide realmente acaba aumentando a resistência insulínica e piorando o controle de glicemia e vários outros fatores, deixando muito mais frágil, inclusive, o sistema imune. E, na realidade, é isso que a gente está vivendo, né? Quem aqui, por mais que medite, eu sempre tive hábito de meditar, eu tenho tentado fazer meditações curtas, umas 3, 4 vezes por dia, mas óbvio que em alguns momentos eu ainda sinto um pouco, falo, não, calma, volta, né? E realmente a respiração é uma grande, grande arma que traz para a gente a capacidade de desligar esse sistema nervoso autônomo, que nada mais é que o sistema nervoso lá da escola, vamos lembrar, o simpático e o parasimpático. O simpático é o excesso de adrenalina. Então, quem quer ficar acelerada o tempo inteiro? Você precisa pausar. E o parasimpático, ele te freia, ele não deixa você se mover. Você fica apático ou deprime, ou é o conhecido burnout, que é o extremo da situação. Então, na realidade, é isso que a gente vai precisar. Se você tem um carro na mão, o que você precisa? Você precisa acelerar e pausar, né? Só que a gente vai ter que fazer isso agora de uma maneira muito mais consciente. E existem várias técnicas de stress management, yoga, meditação, música,
a gente tem que achar coisas que a gente se conecte, e os próprios hobbies são super importantes. Talvez isso seja uma grande coisa para ajudar a desenvolver neuroplasticidade também nesse momento. Porque se eu pensar num momento onde eu tenho poucos recursos para aumentar as endorfinas, a ocitocina. A ocitocina é liberada na amamentação e é ela que dá, é o hormônio que dá aquela sensação de, ai, como eu amo esse neném, né? Da gente ficar mais amorosa. Ele é conhecido por isso. O por hormônio exemplo, do prazer. na vida adulta, é diferente de prazer, Dri. Na verdade, a gente divide as endorfinas. A serotonina seria o hormônio, o neurotransmissor regulado que regula a felicidade. Felicidade é uma coisa mais calma, por um lado. É muito boa, te dá uma sensação de bem-estar, mas ela é menos em pico. Por exemplo, a dopamina, quando a gente come um chocolatão ou quando você corre uma corrida, né, e você corre uma maratona, o que você libera? Você libera a dopamina, que é o neurotransmissor, o hormônio da motivação, da recompensa. Isso está muito perto do mecanismo de vício, né? Então, eu quero mais. Isso é prazer. A felicidade, eu olho e falo assim, não, olha que boa a minha vida, eu tenho meus filhos que são maravilhosos, eu tenho meu trabalho que me dá muito prazer, tudo. Às vezes, você não fica num estado intenso o tempo inteiro, mas você consegue alcançar esse beautiful state mesmo, né? De felicidade. E a ocitocina, ela é da amorosidade, é da calma, é bem a mãe amamentando, né? E na vida mais normal, como que a gente libera a ocitocina? Abraçando, por exemplo, né? Então, você tem, por exemplo, eu estava na Índia, no carnaval recente, e foi super interessante que eu fiquei num hospital público, e eu fui ficar nos ambulatórios. E o ambulatório da pediatria tinha algumas dinâmicas para as crianças do que a gente sempre fala aqui muito, a gente faz um esforço para perceber. Você está com fome ou você está com vontade de comer? Né? Por quê? Porque vontade de comer tem a ver com memória infantil, tem a ver com um cheiro que já te deu prazer, tem a ver com a liberação dos neurotransmissores no cérebro mesmo, né? E às vezes pelo próprio social. Se tem alguém comendo uma coisa gostosa, você vai e come junto. Na verdade, talvez você nem pegaria se você estivesse sozinho. E essas crianças, eles comentavam muito isso nesse ambulatório, explicando qual era a quantidade, como eles deveriam se comportar e que eles deviam se observar, porque a hora que a barriga você está sentindo cheia, é hora de parar de comer. Coisas muito óbvias, mas muito lindo de ver. E uma das coisas mais bonitinhas que eles faziam, um menino falou assim, não, mas eu gosto muito de doce. Porque a gente também acaba tendo uma visão que a Índia é só nutrição ayurvédica, tudo, e não é nada disso. É o segundo país de diabetes do mundo, né, em prevalência. E aí essa médica, era uma psicóloga, eles têm muito a figura dos terapeutas que fazem esse papel lá dentro do hospital de Ayurveda. E aí ele virou e falou assim, não, então agora quando você sente isso é hora de abraçar o amiguinho, né? E aí você via aquelas crianças se abraçando, falava abraça até passar a vontade. Porque na realidade você também precisa desse conforto, que como eles usam óleo morno, as massagens nas pernas, né? Então são coisas que são interessantes de olhar e que são recursos que a gente pode usar até quando a gente está confundindo, aí eu preciso sentir um prazer, eu preciso sentir um comfort, como pode ser esse um comfort? E os 5 sentidos, né, e eles são, na verdade, os indrias, como eles chamam, eles são a ponte entre o interno e o externo. Então, o olfato, o paladar, a visão, o tato. Então, todas essas coisas, principalmente agora, nesse momento, eu acho que a gente tem que cuidar para conseguir manter esses nossos captadores sensoriais ativos. Então, às vezes, outro dia eu estava conversando com uma paciente, atendendo ela, e ela falou assim, é uma paciente que normalmente tem compulsão, e aí, vou até contar a dica aqui, eu não experimentei ainda, mas estou louca para experimentar. Ela falou, tem o chocochá, não sei se vocês conhecem.
E esse chocochá tem um aroma muito... É da Chocolat du Jour. Não estou fazendo propaganda, mas vou falar porque eu achei super interessante, porque tem um cheiro muito forte do chocolate. E eu já vi 2 pessoas que estão usando isso para vontade de doce na quarentena, né? E que faz muito sentido. E aí a gente até vai ver uma outra coisa, que vocês já devem ter cruzado com alguém que teve. O Covid, esse vírus, é muito interessante de observar que ele dá anosmia. É um sintoma muito patognomônico, muito típico da doença, que você perde o olfato. Você perde o olfato e você perde, muitas vezes, o paladar, né? Então, a gente percebe o comportamento da pessoa, como ele muda a partir da hora que você não tem olfato, né? Porque você ativa outras coisas prazerosas com os cheiros também. E aí cabe a gente escolher quais são esses cheiros. E outro ponto que eu acho que é importante, então, assim, pensando na Casa Consciência, quais são os pilares? Nutrição, movimento, equilíbrio emocional, que é isso do estresse, como você lida com isso e como você aciona as técnicas de stress management ou as outras coisas, música, cheiros e por aí vai, toque, né? E tudo isso dentro de um suporte social. Você tem que se sentir inserido e pertencente às comunidades, né? Então, isso é algo que realmente faz muita diferença e a gente está vendo, inclusive, as crianças. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu estou tendo. Meus filhos tinham acabado de mudar de escola, muitas daqui sabem disso, e eles se sentem, eles não sabem. Um dia um dos meus filhos falou: mãe, mas quem são meus amigos? Né? Então ele estava fazendo uma transição, então ele verbalizou, na verdade, tipo, em que ambiente, em que comunidade eu pertenço, né? E, por outro lado, o acesso por internet, tudo ele é muito rico, porque é muito bonitinho, porque eu vejo eles jogando e agora eles falam para mim: não, mãe, os meninos, a gente agora todo mundo já se conhece, os do Santa América e os do San Nicolas, né? Então, eles vão também tendo a necessidade de se agrupar e de voltar a ter algum referencial de felicidade e de todo o resto. Então, eu acho que é a hora mais importante da gente lembrar que a gente tem um conceito na medicina tradicional de contínuo de saúde, que eu tenho a saúde aqui e a doença aqui. O tempo inteiro, a gente, em geral, claro, você tem um câncer ou você está com uma infecção pelo corona, você está doente naquele momento. Mas a maior parte do tempo, a gente está caminhando para a saúde ou caminhando para a doença. E a saúde se constrói numa jornada. Então, muita gente fala para mim: ah, mas tá bom, eu quero tomar vitamina D, eu quero tomar zinco. Os estudos mostraram que melhora, assim, a imunidade. Mas, por outro lado, é algo, por exemplo, que se você já tem normal, você está mais preparado. O estudo de vitamina D foi um estudo na Itália, onde eles viram os idosos, que provavelmente, num país frio, estavam menos expostos ao sol e que tinham vitamina D muito baixa, né? E a gente sabe dos benefícios em imunidade, sim, da vitamina D, em doenças reumatológicas, em algumas doenças neurológicas. Então, faz sentido dosar e deixar a vitamina D mais alta, ou numa situação em que você está muito preso dentro de casa, não está se expondo ao sol, numa situação dessas, faz, mas numa dose acertada que também não te intoxique, né? Então, eu acho que dentro de tudo que a gente tem para falar, é principalmente entender quais são essas coisas que a gente pode acessar. E lembrar que, principalmente, quem se jogar no sofá e não for se mexer, até com um pouco de fortalecimento muscular, existe um quadro conhecidíssimo que na medicina a gente chama de sarcopenia, que é perda da musculatura, que ela acontece com a imobilidade, né? Então é muito típico, alguém ficou internado aí 10 dias, perde 1 quilo, 1,5 quilo de massa magra, né? Então, tentar também, eu tenho umas amigas que estão morando em Nova York, e elas ficam me mandando um monte de live de atividade física na cozinha, com um saco de arroz, com um saco de comida. Eu falei, eles estão fazendo o quê? Tonificação junto, né? E
A sarcopenia, se a gente ficar muito parado também, o que que acontece? Você fica lá encolhida, só lendo, só trabalhando, dentro de não mobilidade ou alongamento. Essa é uma doença que tem um tropismo, uma atração pela via aérea. O maior acometimento é do pulmão e a força muscular, ela ajuda, é uma musculatura acessória para a respiração. Então, muitas vezes eu brinco, eu falo, tem bexiga em casa? Tá fazendo nada ali, tá vendo seu Netflix, ou deu uma pausa? Assopra a bexiga. Se você medita, percebe a sua capacidade de inspirar e de expirar, porque você vai conhecer, aí pela observação, se você ficar com a respiração mais curta, né? Que é um dos sintomas de gravidade, por exemplo, do Covid. Para as pessoas mais velhas ou que têm realmente mais comorbidade, o que a gente tem indicado é ter um oxímetro de pulso, né? O oxímetro de pulso mede a saturação de oxigênio, porque normalmente o período de incubação aí da doença, ele varia de 4 a 14 dias e demora até uns 7 dias para aparecimento dos sintomas. E o começo dos sintomas, eles vão vindo, o mais comum é tosse seca, febre, falta de ar não dá em todo mundo, dá cansaço mais. As pessoas referem cansaço e muito tipicamente fala assim, parece que tem alguma coisa, uma faixa no meu tórax, apertando a minha respiração. E às vezes, quem tem saúde muito boa, inclusive, atleta, todos os casos que eu vi, eles acabaram tendo muito essa percepção de que a expiração e a inspiração não era como era antes, né? E aí o oxímetro de pulso é um parâmetro que pode indicar gravidade, porque a gravidade do quadro pulmonar, ele é em torno do 4º ao 7º dia, depois do início dos sintomas, né? Qual E é uma que é doença... a faixa, Lê, já que você falou do oxímetro, qual que é a faixa? Normalmente, quando a gente compra o oxímetro, por exemplo, a taxa normal varia de 97 a 99, e quando cai de 93, 94, já tem realmente algo no ar. Alguém aqui perguntou se o oxímetro de pulso é para todo mundo. Assim, eu tenho, porque eu tenho aqui no consultório, tá? E eu deixei na casa da minha mãe, um oxímetro de pulso. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem para fazer agora, porque bem ou mal, eu fico imaginando como realmente foi na China, nos primeiros países que a gente não conhecia nada da doença, do comportamento. Ainda tem muita coisa aparecendo, o comportamento desse vírus é irritante, porque ele tem formas de apresentação muito esquisitas. Tem muitos pacientes jovens, crianças, que os sintomas são só gastrointestinais, diarreia, né? E que nem tem a tosse e a febre, e que são Covid positivo. Agora a gente tem pegado essa apresentação bifásica, que é o quê? A paciente vem, isso em alguns pacientes jovens, vem com o quadro, aí parece que melhorou, tá? E depois de uns 7 dias começa a agravar de novo, né? E tem poucos relatos ainda, mas tem relatos de arritmia, de algumas coisas relacionadas a isso. Então, basicamente, é um vírus que tem entropia, ele entra, todo vírus, não sei se vocês sabem, mas ele tem o RNA, que é o material. O vírus é um ser vivo que é um parasita mesmo, né? Ele precisa de célula da gente, ou de um animal, ou seja, de quem for, para invadir e fazer replicação, e aí ele tem um hospedeiro para existir. Então, ele tem atração pela enzima conversora de angiotensina, que é uma proteína que está predominantemente no pulmão. E ele tem atração também por uma outra proteína, que é a DPP4, que ela está no rim e tem alguns receptores em estômago, tá? Então, isso até, existem remédios para diabetes e até a gente usa às vezes para ganho de peso, dependendo do quadro, se foi um ganho de peso na menopausa, tudo que são os remédios. Eu vou até falar aqui só para vocês ficarem alertas, mas é Forxiga, Invocana, Jardiance, que são remédios que, se começar a perceber os sintomas, é bom tirar e conversar com o médico, tá? Em geral, a gente usa muito em diabético. Então, a gente não tira a princípio, e inibidor de enzima de conversão são remédios que atuam para hipertensão,
que no começo teve, eu lembro que uma das primeiras semanas do quadro a gente acompanhou a Sociedade Brasileira de Endócrino, de Diabetes e de Cardiologia. Quando eles descobriram, eles falaram, tira o remédio de todo mundo, e aí o que se decidiu? Não tira individualmente, porque pensando em saúde pública, se você mandar todo mundo, os hipertensos, tirarem a medicação num momento em que a gente está pedindo para não ir para o hospital, a gente vai ter o quê? Crise hipertensiva por descompensação, porque pegou todo mundo de surpresa, esse é o fato, né? Então, de repente, você não pode ir para o hospital, você não pode fazer várias coisas, e isso também eu percebo que gerou uma confusão enorme, porque muitos pacientes meus diabéticos saíram suspendendo todos os remédios. Então, assim, uma coisa que a gente gritou aos quatro ventos é: não para nada de medicação, conversa com o médico, e mesmo que seja com telemedicina, faz o acompanhamento do quadro, porque não é simplesmente que vai só existir o coronavírus e as doenças crônicas não existem mais, né? Então, eu acabei tratando em casa com enfermeira indo medicar com antibiótico injetável, paciente que foi, não posso ir para o pronto-socorro, não falou com ninguém, nem comigo, né, e nenhum outro médico, e ela começou a ter pielonefrite mesmo, com febre alta, tudo. E a gente não quer que esses casos vão para o hospital, mas isso não quer dizer que não tenha que procurar ajuda, né. Então, isso eu acho que foi principalmente no começo. Outro ponto fundamental é a história do sono. E até você tinha comentado comigo, né, Dri, que eu postei essa semana do sono e da melatonina. Porque o que acontece? Há 2 anos atrás, o prêmio Nobel, não sei se vocês viram, foi a descoberta do Clock Gene. Clock Gene é o gene do relógio biológico. Então, esse gene, eles descobriram o quê? Que esse gene regula praticamente tudo. Então, o relógio biológico, o ritmo circadiano, que é um conceito que a gente sempre usou muito em endocrinologia. Por quê? Porque os hormônios, eles têm um ritmo para ser liberados, né? Não é o dia inteiro igual. Eles são produzidos, por exemplo, melatonina aumenta à noite, porque ela aumenta no escuro. Então, o ritmo do nosso organismo é como se a gente tivesse um relógio master, que é no hipotálamo, no núcleo supraquiasmático, e que a entrada para o corpo é pela luz. Então, a gente sabe o quanto hoje, e isso também é super bonito de entender, realmente que a gente tem que entender que a gente está inserido, apesar de toda a tecnologia de computador, de tudo, a gente muda tudo se a gente não respeitar um pouco o ciclo de noite, escuridão, luminosidade, e que a luz, todo mundo sabe que, por exemplo, tem aquela função no celular que você diminui a luz, né, à noite. Por quê? Porque a luz azul ela é muito deletéria para esse gene. E existe o clock gene, né, existe esses clocks, esses relógios no cérebro, no central, e existe na periferia. Tem no fígado, tem receptor em todos os lugares do corpo. E quando você começa a pensar na imunidade também, e na produção de leucócitos, de linfócitos, eles também sofrem influência disso. Então, o sono e a melatonina é considerada um hormônio, né? Mas ela, como indutor de sono, ela regula a endorfina e ela contra-regula o cortisol. Então, se você fica sem dormir, o teu cortisol fica mais alto ainda durante a noite e você, entre outras funções, vai desregulando todo o sistema imunológico. Tem um estudo super bonitinho que já foi publicado, já tem uns anos, foi na época do H1N1. Eles começaram a perceber essa relação e aí eles fizeram bem maluco, pegaram 160, 140 pessoas e voluntárias, colocaram dentro de um hotel e eles inocularam, pegaram um conta-gota e colocaram um rinovírus no nariz dessas pessoas. Só que metade dessas pessoas tinham privação de sono. O que é privação de sono? É dormir menos de 5 horas ou dormir fora do horário da meia-noite às 6, tá? Então, são os trabalhadores noturnos, de dia, né? Muitas vezes pelo trabalho mesmo, que a gente sabe que aumenta muito a prevalência de depressão, de ansiedade, de outros quadros. E quando eles fizeram isso, o grupo todos receberam o mesmo vírus, a mesma quantidade. E depois de 3 noites,
47% das pessoas do grupo que tinha privação de sono teve os sintomas clínicos do resfriado, enquanto só 12% do outro grupo teve, né? Então, você percebe que existe realmente uma relação muito próxima aí de sono e imunidade. Isso sem falar do resto, porque, na realidade, a hora que você desregula muito o sono, você também piora muito o humor e a secreção dos neurotransmissores, que você vai aumentar a irritabilidade durante o dia, você vai ter outras coisas, né? Você não descansa, e, por exemplo, os obesos, eles já têm apneia do sono, na grande maioria, né? Então, eles já fazem pausas respiratórias. Então, essa coisa de fazer a bexiga, de realmente cuidar para fortalecimento de musculatura torácica, tudo é uma coisa que eu considero bem importante nesse momento, e eu vou mais além, eu acho que a gente está tendo aulas de revisão de higiene pessoal com essa história, né? Não é só lavar a mão o tempo inteiro com álcool gel. Quando você olha os estudos mostrando a quantidade de aerosol que a gente libera a hora que a gente está falando, né, em cima da mesa ou na outra pessoa, e como existe o fluxo de contaminação de secreção, a gente vê o impacto disso. E, na verdade, o nariz e a via aérea, ele é um órgão que serve para aquecer, umedecer e filtrar o ar. Então, a lota, para quem conhece, né, são aqueles utensílios, ou na medicina clássica mesmo, o que a gente faz é aquela seringuinha, de preferência de 60 ml, com água morna e um pouquinho de sal, ou soro fisiológico mesmo, se você lavar a via aérea, mas você não pode lavar só, tipo como é com o rinossoro, que a gente só espirra um pouquinho de água e vem até aqui. Você tem que lavar o seio nasal inteiro, tá? Então, isso é uma coisa que melhora muito a imunidade, né? E outra coisa que se faz, principalmente quando está mudando o tempo, o outono chega, e é uma época que a gente sabe que é uma época muito propícia a todos os vírus, por isso que eles anteciparam, vocês viram a campanha de vacinação, né? De influenza para H1N1. Por quê? Porque eles não querem juntar dois surtos, e no outono o que existe é uma secura das mucosas. Então, a gente tem que brigar para tentar não deixar seco. Então, na Ayurveda eles pingam uma gotinha de óleo, mas existem produtos na farmácia que são para lubrificar o nariz, para quem sente muita secura. Outro ponto também é usar os chás, não só pelos ativos deles, mas também porque os chás, eles acabam umedecendo e aquecendo as vias, né? E aí a gente pode fazer várias brincadeiras de botar cardamomo, gengibre, coisas que tem cúrcuma, né? Que tem atividade bactericida e que também podem ajudar, porque essa via aérea e a orofaringe são as vias de contaminação também. Então, por exemplo, eu já falei chá, muito, vocês querem falar mais? Deixa eu te perguntar uma coisa do chá, por exemplo, você estava dizendo duas coisas. Se você pudesse explicar de novo como a gente, para quem não conhece o sistema de limpeza do nariz, que eu acho que isso é super bacana para todo mundo fazer em casa. Peraí que eu vou pegar um negócio, peraí. Eu acho que isso podia ser bacana, porque acho que não é todo mundo conhece a lota. Vou pegar a minha. Pega a sua. Existem vários tipos, né? Então, essa aqui é uma de porcelana, tá? E essa aqui é uma de plástico, né? Essa aqui tá com o nome dos meninos, porque eles usam a de plástico, porque eles não gostam da de porcelana, eles vão quebrar. Já quebraram vários. Então, o que acontece? A gente coloca pelo menos uns 100 ml de água morna, filtrada, de preferência, e coloca uma colher de sal mesmo. E aí, o que você vai fazer? Vou fazer aqui, vou pagar um mico, tá? Então, você fecha, você coloca no nariz e você põe a cabeça um pouquinho para frente e vira, porque isso aqui, a água vai vir e vai cair nessa narina. E depois você repete do outro lado. Isso é muito usado em yoga, até para você melhorar a via aérea para fazer os exercícios respiratórios, os pranayamas. E toma cuidado só. Onde compra? É fácil? Tem na internet.
Se você puser Então, lota, ou tem um que é esse de plástico, eu não sei se está fácil de comprar. Na farmácia eu até fui comprar eu fui comprar mais para as meninas que trabalham em casa, mas na farmácia mesmo eu não achei, mas na internet eu vi. Chama Narim aqui, né? Narim. E isso é uma coisa. Quem perguntou qual o nome? Então. Cadê a Hídrica? Tô abrindo. Então, é lota. Lota geralmente é esse, de porcelana, tá? Mas isso não tem nenhuma diferença. Você usa o apetrecho, pode usar. Tem muitos de cobre e tudo. E lojas de produtos mais especializados para yoga, para parte de medicina ayurveda também acabam tendo. Mas pode ser tem sal uma que acho rosa? que é lota... Sal rosa, pode usar? Pergunta, pode ser sal rosa ou qual? Não. Usa, Não pode. porque na verdade é bem o sal normal para você Sal imitar normal. um soro fisiológico mesmo, tá? Assim, Tá. nunca li nada de sal rosa. Talvez algum dia eu leia, mas por enquanto nunca vi nada, tá? Tá. Já vi até na Índia eles fazendo com sal marinho, tá? Mas, sal de rocha, né? Mas não rosa do Himalaia, nada disso. Então isso é uma coisa que eu acho bem legal de fazer. E dos chás, Drica, que você falou, né? Os chás, o que a gente tenta usar? Uma das coisas que é um conceito que a gente percebe também é que, assim, usar isso eu reforcei muito a minha impressão com a Ayurveda, mas, por exemplo, não tem aquela coisa de vó, de mãe, que fala, não toma gelado, filha. Uma vez ao dia, alguém está perguntando, pode ser todo dia ou pode ser 2 vezes, 3 por semana, depende de quanta produção de muco ou de quão entupido você sente a via aérea, tá? Então, por exemplo, com os meus filhos, eles fazem umas 2 vezes por semana, mas fazem no banho até, né? Por isso que eu deixo isso. E porque se caiu no chão, tudo bem, né? Então, eu vario muito. Tem épocas que eu tô com a via aérea super livre, e aí eu faço 1, 2 vezes por semana, e tem épocas que eu faço todo dia. De novo, eu acho que a consciência de como você se sente, ela é fundamental para definir os seus atos e a responsabilidade sobre eles, né? Uhum. Então, bebida gelada, essa história de, não toma gelado, filha, não toma friagem, essas coisas realmente acabam favorecendo a produção de muco, principalmente, né? Se você tiver mais secreção, você contamina mais fácil, tá? Então, beber, mesmo água, tudo, tentar beber em temperatura um pouco mais ambiente, não só aquela gelada, até porque o paladar reconhece os sabores quando eles são mais amornados ou mais perto da temperatura ambiente, que é algo importante também, né? Gota de própolis na lota, não, acho que não vale a pena. É melhor se tomar, tá? O que a gente vê realmente é sempre solução salinizada, tá? E outra coisa é realmente o que colocar nos chás, né? Então, a gente pode colocar hortelã, a gente pode colocar a cúrcuma mesmo, tem algumas, cardamomo, você pode pegar o pó triturado mesmo, né, triturar o pó, e cardamomo é uma coisa que é bem interessante, porque se você tiver com muita vontade de doce, tudo é que a gente não tem o hábito, mas a semente de cardamomo, ela dá uma sensação de frescor, assim, e meio adocicado. Então, isso é uma coisa interessante para mudar o paladar, para tentar mudar o paladar. Uma coisa que muita gente nessa quarentena me fala, eu vou comer a casa, tudo que tem de doce na casa, ainda vou ter que repor o estoque, né? Então, isso por quê? Porque dá conforto mesmo, dá uma sensação de bem-estar, mas se a gente sabe que o Covid é um vírus que ele hiperinflama o organismo, e que comer industrializado e o próprio ganho de peso muito intenso também é inflamatório, e vai aumentar toda a produção de interleucinas, tudo, a gente precisa pensar 2 vezes antes de fazer isso. Então, usar receitinhas com abacate, põe em chocolate, se quiser, o cacau, mais. E um chá que também se usa muito, mas aqui não é muito fácil de ver, eu via muito, mas não aqui, não consigo ver muito, é o chá de tusse, sabe o que é? É de manjericão. Né? Mas é um manjericão específico. Tem muito. Eu não sei quem levou para quem, se foi a Índia que levou para Inglaterra ou se foi a Inglaterra que levou para a Índia.
Mas isso é um chá que também é super recomendado, né? Eu costumo brincar que, assim, põe o chá que você gostar, vocês sabem que o pó mesmo, a folha, ela é melhor, né, do que o saquinho, mas se você quiser um saquinho, por exemplo, um chá de tulsi em saquinho, vende até por internet. E você coloca o dobro da quantidade para conseguir o mesmo benefício, tá? E deixa abafadinho, né? Quando você faz, depois que você faz. Ou o cardamomo em pó também trituradinho. E o gengibre você também pode usar ralado nos chás. Você pode fazer o chá que você gosta e rala gengibre ali, que também ajuda bastante, né? Tá. Então, que mais? Ah, chá de alho, para quem gosta, eu não gosto. Mas se alguém gostar. O confinamento, o chá de alho fica complexo. Eu também acho. Na comida até que é gostoso, vai. Dá uma refogadinha ali com alho, fica bom. Dá para todo mundo, tudo bem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sei se todo mundo sabe usar este chat. Tem várias pessoas fazendo pergunta pelo chat. Para quem não souber, na sua tela embaixo, na tela de todo mundo embaixo, tem um negocinho chamado chat. E aí você pode... peraí. Aí você pode digitar a pergunta que você quer. Ou se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode tirar o mudo do microfone e aí pergunta direto para a doutora Lê. Acho mais fácil porque eu desliguei o negócio. Peraí. Pronto. Enfim. Ela está perguntando como usar o óleo no nariz. Alê? É uma gotinha, Berta. Ó. Vê se dá para ver, tá? Esse aqui é um Nasia Oil. Ele é uma mistura de sésame, mas pode usar de gergelim que tem aqui no Brasil, tá? Então você põe, se não vier num conta-gota, você põe num conta-gota e é uma gotinha em cada nariz. Em cada narina, né? Marco Gomes está perguntando, doutor, existe diferença de falta de ar do asmático e quem contrai o vírus? Então, é sempre o asmático, a fisiologia, a fisiopatologia existe sim, porque o asmático, na verdade, ele faz um espasmo, ele fecha a via aérea e ele não consegue respirar porque o ar não entra. O Covid, ele faz uma pneumonite, ele inflama toda a via aérea. Mas, na verdade, acho que o desconforto de uma crise asmática grave é muito parecido com o que quem tem o Covid sente mesmo, porque você não consegue colocar ar no alvéolo pulmonar, né, onde vai ter que estar o ar. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à melatonina, a melatonina é o hormônio que a gente não precisa... Quem não dorme direito, porque também eu tô vendo muita gente falar que está dormindo muito mal. Você tomar uma melatonina, um remédio comprado, né? Você tá falando, né? Mas se você tomar um remédio comprado, você acha isso ruim? Não acho, Dri. Não acho ruim, não. Eu prescrevo muitas vezes. Tá. E, na verdade, até criança, tá? Pode usar. Então, o que você precisa ver é que numa situação dessas, às vezes, primeiro, pode ser que você ficou parado o dia inteiro, você não gastou energia nenhuma, então você vai dormir pior, né? Segundo, tem coisas que são da higiene do sono, que a gente recomenda sempre, independente da pandemia, que é ir abaixando a luminosidade, diminuindo os estímulos de ficar no Instagram, porque o Instagram te liga, né? Então você viu um negócio, aí você procura outro, aí vai, né? Você ir abaixando a luz, botar um cheirinho, botar uma música mais relaxante, ou pega um livro que é mais um estímulo mais de acalmar do que de papel mesmo, né? Do que colocar um Kindle, alguma coisa assim. E se mesmo assim você não estiver conseguindo, pode usar sim melatonina. Só que aí você só tem que lembrar que as pessoas são diferentes na individualidade da dose, e o que se faz normalmente desde que não tem outra causa, né? Então a pessoa está começando um quadro de síndrome do pânico, a melatonina provavelmente ela vai falar para mim que é ineficiente. Claro. Não, então, só identificar, eu costumo dizer hoje que assim, tem 3 pilares para a gente ver, que é humor,
o foco. Então, às vezes a pessoa está até em casa e é difícil sem estruturar uma rotina mesmo, talvez até com horário e tudo, desfoca demais mesmo, né, para qualquer pessoa, mesmo que você seja organizada. Então, isso tem muito a ver com a ansiedade, com o humor, com aquele estado que você fica o tempo inteiro. E aí, isso a melatonina não resolve. O que a melatonina ajuda? A melatonina ajuda a aprofundar o sono. E você tem que colocar, estão perguntando aqui, a Mi está perguntando quanto tempo antes, no escuro, depois que você desligou os estímulos luminosos, você toma, tá? Para induzir mesmo. E aí você começa com criança, a gente sempre começa com 1 miligrama, existe até melatonina de 0,5 miligrama, né, dependendo da idade. E porque algumas pessoas têm uma moleza, um efeito meio residual no dia seguinte, que fica meio lenta, tá? Então, o que a gente acaba fazendo é ir titulando a dose. Em geral, para adulto, começa com 3 miligramas, não ajudou, vai para 6 e a gente chega até 10, tá? Então, mesmo em protocolo de polissonografia, que tem distúrbio do sono, tudo que você percebe que não tem uma doença importante, então, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que ela me procurou por causa da pandemia, por causa da insônia. Só que aí, conversando com ela estava entrando em menopausa, entendeu? E estava com onda de calor. Então, a melatonina não vai ajudar para ela. A gente tem que olhar a causa, né? O todo. Mas quando a gente não identifica, a melatonina é algo bem inócuo, inclusive, a ser testado, até porque, meninas, nessa fase onde os cuidados pessoais com cabeleireiro e todo o resto não podem ser feitos, ela tem um efeito antioxidante poderoso também, né? Olha! Então, muitas vezes se usa até como um protetor de longevidade. Nossa, né? essa dica que, foi... Na verdade, o dormir bem também é ótimo, né? Sim. Tem como estimular a suprarrenal. Que foi a pergunta, Marco? Doutora, tem como estimular a suprarrenal de forma mais natural para quem faz uso de corticoide por um tempo longo? Então, o corticoide por um tempo longo, como que você estimula a suprarrenal, né? Na verdade, o corticoide, ele faz com que você pare de ter a produção regulada pelo próprio organismo, se você toma direto, e na realidade você tem que fazer uma retirada gradual para tentar estimular o próprio corpo a produzir. Quando você quer recuperar o cortisol, se não for uma insuficiência adrenal, doença, que são quadros que podem ser definitivos ou transitórios, mas você tem que tentar aumentar o que a gente conhece como DHEA, porque a adrenal produz cortisol e produz o DHEA, né? O DHEA, ele ajuda a manter pressão, a dar mais energia, tudo. Então, eles são contrarregulados. Quando eu começo num quadro de estresse, num primeiro momento, o meu DHEA sobe e o cortisol também. Se eu me mantenho num quadro de estresse, esse cortisol vai ficando alto e o DHEA não vai dando conta. Então, eu vou começando a ter sintomas mais de mal-estar, cansaço, é difícil levantar, inchaço, parece que meu metabolismo não está indo, não está funcionando. Só que quando você é um usuário crônico de corticoide, seja por asma ou doenças reumatológicas, tudo, esse estímulo é um pouco diferente, né? E aí eu acho que essa conduta é totalmente individualizada com o teu médico, não faça nada, não, né? O que eu diria é que você tem que abaixar, modular os efeitos do cortisol, né? Então, uma coisa que a gente usa muito, não sei se vocês já ouviram falar, tem um suplemento chamado Rhodiola, ou Relora, né? Que ele é um modulador natural de cortisol. Isso, em geral, você pode até usar, né? Mas conversa com o médico, porque eu não sei teu caso direitinho, né? Mas isso ajuda. E até no Brasil, na farmácia tem, chama Fisiotom. O que mais, gente? Muito obrigada, doutora. Ele falou. Imagina, Marco. Gente, assim, são 7h30. Quer fazer um resumo, Ale? Ou assim dos diversos pontos, assim, para a gente, se a gente for focar em alguma coisa, a gente tem que pensar no sono,
a gente tiveram várias dicas bacanas, né? O chás, o sono, a lota, que é uma coisa que é fácil, o exercício. Eu acho que meditar, respirar, né? E eu acho assim, eu acho que principalmente nessa época de quarentena, a gente tem que lembrar que mau hábito contagia muito mais que bom hábito. Então, que é algo que é muito mais fácil a gente ir no efeito manada, né? No sentido de, outro dia eu atendi uma paciente, eu falei, não estou acreditando. Elas estão fazendo a quarentena com os irmãos todos e as famílias e os pais. Aí ela veio, em um mês ela engordou 4 quilos. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, doutora, olha, a gente está churrasco, bebida, doce todo dia. Eu falei, é tudo que não é para fazer, né? Então organiza, barganha, pelo menos. Eu já falei, mas eu falei, e ela é super atleta, sempre foi super regrada. Eu falei, não tô acreditando. Ela falou, mas o que eu posso fazer? Eles vêm com tudo de jeito. Eu falei, mas ao invés de você botar todo mundo para treinar, foi você que entrou na dele. Entrou na manada, óbvio, é óbvio que é mais fácil, né? Então, a gente tem que raciocinar e pensar no que isso pode trazer, até porque a quarentena vai acabar e a gente vai voltar para a vida normal, a roupa tem que servir e você tem que estar apta a fazer tudo que você fazia antes, de preferência até melhor. Eu sei da dificuldade, como todo mundo, né? Mas eu acho que isso é muito, muito importante. E aí eu acho que uma coisa importante também que a gente não falou e que a Drica tinha me pedido é que a imunidade, ela, assim, a gente escuta muito, fulano não pegou porque a imunidade é boa, a imunidade é ruim. Na verdade, o indivíduo, ele é mais saudável, mais rígido, como a gente fala em medicina, ou tem mais comorbidades e mais riscos. Por exemplo, a própria idade é um fator de risco inerente do sistema, né? Então, quando a gente fala em aumentar a imunidade, a gente fala em trazer mais saúde para o corpo físico mesmo, para que ele possa se defender. O contágio, e a gente está aprendendo isso principalmente com os médicos, com os enfermeiros e com o pessoal da limpeza dos hospitais, que é pouco falado, mas a gente vê muita gente nos hospitais da faxina internado grave, porque depende da carga viral que ele recebe, né? Então, como o vírus é muito do mal e eles recebem grande carga, porque eles estão mexendo naquilo o tempo inteiro e recebendo aquilo, eles têm quadros mais severos, mesmo sendo mais jovens, né? Só que muitos, graças a Deus, têm realmente uma capacidade de se defender melhor. Então, as internações, não sei se algum de vocês acompanhou, mas as internações, principalmente quem vai para respirador, elas são longas, demora 20 dias em média, né? Então, realmente faz um grande estrago. E outra coisa importante que vocês vão ver é que a gente usa muito anticoagulante em alguns casos, porque o que se descobriu também é que, fora essa pneumonite e tudo, ele faz uma doença tromboembólica, né, como uma doença de coagulação mesmo, que é um dos grandes agravamentos para o quadro. Eu acho que foi o Marco que perguntou do shot de glutamina e de própolis. Eu gosto, sim. A Beta? Shot de limão, própolis, mel e cúrcuma. Pode usar, tá? A gente usa bastante, sim, porque são coisas inerentes aí, cada um na sua capacidade acaba melhorando a imunidade, e principalmente onde eles mexem em algo que a gente não falou, porque senão a gente vai ficar mais 2 horas, mas eu vou pincelar, que é a microbiota, né? Então, o que é a microbiota? Glutamina, quem é mais atleta, tudo, já deve ter cansado de tomar ou de ver na prescrição de glutamina para aumentar a imunidade do atleta. Então, por exemplo, uma coisa que é dita hoje, então, você está lá de quarentena, você nunca fez esporte de alta intensidade, não é agora que você vai começar. Porque como é a curva de imunidade para o atleta? Então, quando você aumenta a atividade física, você melhora a imunidade. Se você aumenta muito, você piora. Quem nunca viu maratonista tem até febre depois de uma maratona, né? Então, você pode piorar o sistema imunológico. E a glutamina, ela mexe aonde? Ela mexe no que a gente chama de permeabilidade do intestino.
Então, a gente tem as células do intestino que vão filtrar o que é tóxico e que ficam bem coladinhas, então pouca coisa passa. Quando você tem, por exemplo, obesidade, ou tem um quadro infeccioso, ou algumas situações de estresse, de insônia crônica, você piora a permeabilidade, então é como se ficasse mais abertinho e passa molécula mais tóxica. E tem que lembrar também que o primeiro lugar de produção de serotonina é o cérebro, e o segundo maior local de produção de serotonina é o intestino. A gente brinca hoje em dia no meio médico que deram para o coração o lado emocional, mas devia ser o intestino, que não ia ser tão bonito, né? Então, mas quando você está estressado, tudo, existe neurônio mesmo em todo o trato gastrointestinal e eles sinalizam para o cérebro. Então, quem nunca ficou super estressado, fala, eu tô com frio na barriga, né? Ou tem um quadro de diarreia porque está muito nervoso. Então, isso é a conexão desses neurônios e a permeabilidade e as bactérias que coabitam ali, quando elas são bactérias do mal, né, não são bactérias muito boas, elas pioram muito a imunidade, porque deixa mais toxicidade entrar. Tá? A palavra é enfesado, né, Ale? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê muito agora na quarentena. As pessoas prendem o intestino, então não dorme, acorda muito mais tarde, perdeu o ritmo biológico, né? O ritmo circadiano de ir no banheiro, né? Vai mudando tudo. Então a gente tem que olhar para essas coisas como sintomas que essas coisas que a gente conversou hoje podem melhorar, podem ajudar a melhorar, por mais difícil que seja. Só que sempre eu digo uma coisa, se você não tiver consciência, não racionalizar um pouco a história primeiro, colocar, tipo, então tá bom, eu vou fazer isso dessa maneira. Eu me lembro logo no começo, os meninos me perguntaram umas 2 semanas de quarentena, eles falaram, mas mãe, a gente não aguenta mais, quando acaba isso? Eu falei, em julho. Você tá falando sério? Você tá mentindo? Eu falei, não, é em julho, se acabar antes a gente sai para comemorar, vamos fazer a rotina da casa agora, com essa realidade. Porque o cérebro da gente, ele não consegue lidar com uma coisa sem plano. Então, nem que você vá criando metas mais curtas para conseguir se acalmar. E foi muito interessante porque eles pararam. Nunca ninguém mais me perguntou quando vai acabar. Teoricamente é em julho. Então, eles já desencanaram. Isso não é mais uma preocupação. Essa é uma fase de exercitar, viver o dia a dia mesmo, né? E realmente, que é o que é mindfulness, o que é meditação, que tem um impacto tão importante na neuroplasticidade cerebral. É atenção plena, é viver o momento presente. Então a gente foi forçado a exercitar isso mesmo, né? No dia a dia, né? E o que melhora, né, gente? Acho que isso muda. Mais alguma pergunta? Para quem não consegue meditar, pode respirar, né, Ale? Eu acho que assim, às vezes... Isso. E na verdade, uma coisa que eu... tem gente que tem medo mesmo, né? Olha isso e fala, não, eu não consigo meditar. E assim, tem dia que eu também não consigo. E na verdade, meditar, lembram que eu falei no começo? O que controla o sistema nervoso autônomo é a respiração. E a gente pode, inclusive, fazer o quê? Sente aqui o abdômen e você faz a respiração de 4 tempos. Você inspira pelo nariz, segura 2 a 4 tempos o ar, porque você vai ser obrigado a pausar, e solta pela boca. Em 4 tempos no mínimo, e normalmente até em mais tempos. Normalmente a inspiração é mais curta do que a expiração. Porque quem é asmático sabe que, na verdade, quando você está mais na crise, o que você não consegue fazer é tirar a reserva do ar do pulmão, né? Fica fechado ali, aprisionado o ar, né? Então, o que a gente tem que tentar mesmo se você fizer, não fica, se meditar é um negócio que te dá meio esquifo, esquece então. Você pode rezar, né? Eu tenho alguns pacientes que fizeram um grupo de oração. Eu falo, tá bom, vocês só fazem com essa respiração. E tudo bem, tá? Então, acho que o pensamento, ele comanda muito como a gente se sente. Tem um monte de estudo de neurociência que se você pegar uma coisa que eu acho super legal de fazer, que parece bobeira,
Por exemplo, você tá um dia que você tá mais triste, mais angustiado, pega a foto de viagem, pega a foto de filho pequeno, pega a foto de datas e lugares que você estava muito feliz. Porque só de olhar aquilo, você já aciona isso no cérebro e você aciona a área de bem-estar, de positividade, né? Porque se você fica só olhando notícia ruim, remoendo isso, você está fazendo exatamente o contrário. Você está acionando o córtex pré-frontal direito, que é da emoção negativa e da impulsividade. Você faz besteira, você não consegue ter raciocínio lógico, né? Então, eu acho que essas coisas são pequenas coisas para lembrar no dia a dia mesmo, né? Nossa, que muitas pode coisas. exercitar. Muitas coisas que podem ajudar muito, né?